Olá meus amigos, eu sou o pastor Edivaldo Prado, eu conduzo o programa Entendendo a Bíblia. Você é o nosso convidado especial para assistir mais de um vídeo nosso. Estou aqui, esse programa ele tem por objetivo a divulgar a palavra de Deus, esclarecer a palavra do Senhor Jesus. E você que é amante do Evangelho, amante da palavra de Deus, você vai ter muito conteúdo para entender o termo do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu queria que você fosse aí no canal, desse o joinha, compartilhasse nas suas redes sociais, falasse do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Nós estamos aí no terceiro vídeo falando sobre bibliologia. Estou aqui junto com o meu amigo e parceiro, professor Aurélio. Tudo bem, professor? Tudo bem, tudo em paz. Professor Aurélio, para quem não sabe, ele é evangelista, evangelista da Assembleia de Deus, Tempo Central, bacharel em teologia, mestre em missiologia e também é pós-graduado na ciência da religião, entre outros títulos. Tudo bem, professor Aurélio? Tudo bem, Edivaldo, tudo bem. Estamos aí na nossa empreitada, Já tivemos 2 vídeos, estamos aí no segundo vídeo e já queria entrar na pergunta, Qual é a primeira Bíblia completa publicada com divisões de capítulos e versículos? Qual foi, Qual foi, Olha, a primeira Bíblia que foi publicada em capítulos e versículos, muita gente tem ela. Talvez não, logo de início ela não era assim, Mas foi a Bíblia de Genebra. Ela foi lançada em 1560 na Suíça. Hoje nós temos a Bíblia de Genebra, mas com estudos, Então a primeira tradução foi a Bíblia de Genebra, lembrando que até a metade, até boa parte do século XVI, todas as Bíblias eram traduzidas somente em capítulo. E até um desses exemplos que nós temos, que nós conhecemos, é exatamente a Bíblia de Lutero, que também foi traduzida, foi a primeira Bíblia, assim, traduzida em capítulos, como a gente falou da outra vez, mas só era capítulo, Agora, de uma Bíblia completa, tendo capítulos e versículos, como nós temos hoje, a primeira Bíblia foi a Bíblia de Genebra, que foi, como eu disse agora há pouco, lançada em 1560 na Suíça. E essa foi a primeira Bíblia. A segunda pergunta: como é a estrutura da Bíblia em capítulos e versículos, professor? Olha, eu vou colocar aqui dados de uma pesquisa. Talvez ela se modifique devido a tantas traduções modernas que tem acréscimos de palavras. Você sabe que quando a Bíblia chega em uma nova língua, há uma série de modificações para poder ela se adaptar, a língua daquela terra, daquela pátria, Mas, assim, de uma maneira geral, bem interessante, a Bíblia mesmo, ela é como eu disse nas primeiras perguntas, a Bíblia ela é uma coleção de 66 livros. 66 livros, e são divididas da seguinte maneira. O Antigo Testamento ele é composto de 929 capítulos. 929 capítulos e tem 23.214 versículos. 23 mil? No normal, traduzindo assim do original, O Novo Testamento ele possui 260 capítulos. O Novo Testamento possui 260 capítulos, 7.959 versículos, fazendo assim um total de 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Essa é a Bíblia completa, Repetindo, o Novo Testamento tem 260 capítulos, 7.959 versículos, fazendo assim a Bíblia Antigo e Novo Testamento, um total de 1.189 capítulos e uma totalidade de 31.173 versículos, E assim, por uma curiosidade ainda mais interessante, o capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo de número 119. Isso é grande, Esse aí, quando você for pregar, não lê não, porque senão o povo vai embora. Demora muito, E o mais curto é o 117. O mais curto seria o meio da Bíblia, O versículo mais longo da Bíblia nós encontramos no livro de Esther, capítulo 8, versículo 9, e o mais curto é aquele que todo mundo conhece.
João 11, versículo 35, quando diz Jesus chorou. E praticamente o que define praticamente a Bíblia, né? Também. É verdade, muito bem. A terceira pergunta é como entender o período e autores da Bíblia, professor? É como agora há pouco já tinha até falado alguma coisa. A Bíblia, ela foi um livro, a Bíblia é um livro que foi publicado durante um período de 16 séculos, 1600 anos mais ou menos, e agora cerca de 40 pessoas, 40 autores, que alguns nem chegaram a se conhecer, viveram em época diferente, cultura diferente, mas o mais interessante, e outra coisa também com atividade diferente, mas uma coisa interessante, a publicação desses homens, ela chega a um todo. Tem uma unidade, né? Tem uma unidade, exatamente. Aí você pode ver como é interessante, como é que Deus trabalha. Olha, Moisés foi um príncipe legislador, bem diferente de Josué, seu sucessor, que era um comandante militar, um grande estrategista militar. Aí temos o que? Davi e Salomão, que foram reis e poetas, escritores da Bíblia, reis e poetas, né? Isaías, que foi estadista e profeta, era um homem que pertencia à corte, né? Era da família real, do rei Uzias, né? Temos Daniel, que era ministro de Estado. Aí temos Jeremias e Zacarias e Ezequiel, que foram sacerdotes e profetas. Pedro, João e Tiago, olha aí como muda a coisa. Pescadores. Amós, agricultor, vaqueiro, agricultor e vaqueiro, Amós. Mateus, funcionário público. Paulo, teólogo e erudito. Agora é interessante, junta todo esse povo e produz uma só mensagem. A mensagem da salvação. Mensagem da salvação em Cristo. Isso aí, pastor Edivaldo, eu vejo assim, é a maneira como Deus ele faz as coisas. Existe. Para não dizer assim, eu não leio a Bíblia porque a Bíblia foi escrita só por eruditos. Eu sou uma pessoa que não, né? É verdade. Aí também, se fosse escrita só por pescadores, alguém dizia, eu lá vou ler um livro fraco desse. Um pescador só entende de peixe. Deus, o Espírito Santo, ele se utiliza de pessoas das mais variadas profissões, das mais variadas motivações, né? No entanto, eles escreveram uma só verdade, que é a palavra de Deus. E o mais interessante é que a pessoa de Jesus... Sim, aí faltou mais um, desculpe. Além de Paulo, temos aqui mais um ainda. Lucas. Falei até na outra. Lucas, que era médico, que escreveu 2 livros da Bíblia. Né? O único escritor, todos esses outros que eu falei eram de linhagem judaica. Esse aqui era grego. O único que não tinha linhagem judaica era Lucas, o médico, e que escreveu os 2 livros, que se você observar é um só livro. Ele escreveu Lucas e Atos. A terminação de Lucas é o início de Atos. E dizem que Lucas ele está entre os tópicos dos melhores historiadores do mundo. Ele está entre os melhores historiadores até pela especialidade do próprio entendimento do livro, né? O punho dele é muito interessante, a maneira como ele escreveu, as pesquisas e a sua erudição. Há uma diferença, claro, apesar de a Bíblia ter sido escrita por homens, né, nessas condições, cada um tendo a sua profissão, cada um tem tempo diferente, mas a gente diferencia. Você vê que até o próprio apóstolo Pedro, no final da sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do versículo 15, Pedro chega a dizer que os escritos de Paulo são de difícil entendimento, né? Isso mostra exatamente que Pedro reconhece a superioridade da escrita de Paulo e do conhecimento teológico de Paulo. E da profundidade espiritual, também, Paulo. Com certeza. Na quarta pergunta, quais as condições diversas de alguns autores? A Bíblia foi escrita em momentos assim bem diversificados. Por isso que hoje você pode entender
quando Davi escreve no Salmo 20, um salmo de guerras, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Eu vejo assim Davi dentro de uma batalha, ou participando de uma batalha, e vendo exatamente o que numa guerra o cavalo era como se fosse hoje uma arma mortífera, né? de alto nível, de alta tecnologia, era de uma belicosidade tremenda, né? Então, quer dizer, cada um desses homens, eles escreveram em situações diferentes. Uma pergunta que você fez, né? Quais são as condições? Moisés, por exemplo, ele escreveu possivelmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, nas solitárias pastagens do deserto, no caminho do Egito para Israel. Com certeza Deus deu a ele muita inspiração. Jeremias, nós sabemos que Jeremias foi um profeta que falou sobre o juízo contra o povo de Israel, da parte de Deus, né? Os babilônios foram um instrumento de Deus para destruir na época o povo de Israel por causa do pecado. Mas Jeremias, ele escreveu muitas e muitas vezes na aflição de uma masmorra, preso ali nas condições mais deploráveis de sujeira, mas era ali que Deus fazia daquele lugar um escritório de inspiração para escrever o que ele escreveu. O próprio Paulo, né? Paulo, ele tem... Aqui até que eu ia falar agora. Paulo, por exemplo, ele escreveu, por exemplo, as chamadas epístolas da prisão. Ele lá em Efésios 6:20, ele chega a dizer que é embaixador em prisões. Né? Quer dizer, escreveu muitas e muitas vezes as cartas chamadas da prisão em masmorras romanas, ali sofrendo, mas transmitindo, né? E por último, quer dizer, tem mais, né? Mas o tempo não é suficiente. Nós temos João, por exemplo, que foi o escritor do Apocalipse, que escreveu um dos livros mais polêmicos, né, e talvez mais difíceis da Bíblia, o livro de Apocalipse. Ele escreveu quando ele estava no exílio, lá na ilha de Patmos, né? Então João ali, Deus fez ali da ilha, naquele lugar distante ali, totalmente destituído de qualquer pessoa, né, de sociedade. João ali aquele local ali se tornou o escritório de João. Mas podemos ver assim algo interessante. Dali surgiram as revelações mais lindas, profundas. Na verdade, daquele lugar de sufoco, aquele lugar de lamento, Deus levou ele a conhecimentos. Coisas, quer dizer, revelações que ainda hoje não se cumpriram, ainda vão se cumprir, né? Professor, que belas palavras, A gente se sente muito feliz, né, por estar fazendo esse programa. Está levando você a palavra de Deus, um esclarecimento profundo do Evangelho, da palavra do Senhor, falando sobre o amor da palavra. Você que é amante, fica ligado aí no nosso programa. Queria agradecer a você que nos acompanha até agora. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Nós estamos no 3º vídeo falando sobre bibliologia. Nós vamos trazer ainda mais 2 vídeos. Você fica ligado, compartilha e um forte abraço para vocês. Eu vou terminar pedindo para o pastor fazer essa oração final por nós. Amém? Amém. Vamos agradecer. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, por esta porta que tu tem concedido ao teu filho, pastor Edivaldo, para trazer, Senhor, esses esclarecimentos para muitos que ainda não conhecem a tua santa e poderosa palavra. E assim, Senhor, abençoa cada vídeo desse que for apresentado, toca nos corações e que haja conversões e conhecimento da tua santa palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu sou Edivaldo Prado, para mais uma edição do programa Entendendo a Bíblia. Até o próximo vídeo.